Contos literários da clínica fenomenológica é o trabalho que eu, Éder Teixeira, realizei sob a orientação da professora doutora Sandra Souza. O método fenomenológico, de acordo com a proposta de Edmund Husserl, é definido por Tourinho como o exercício da suspensão de juízo em relação à posição de existência das coisas, viabilizando a recuperação destas em sua pura significação. Dessa forma, a leitura fenomenológica considera que cada conto será compreendido pelas vivências do leitor. Nesse sentido, a pura significação não trata-se de um significado latente ao conto, mas ao significado que aparece na relação do conto com o leitor, ou seja, pelo princípio da intencionalidade. Diante disso, objetiva-se verificar se a leitura fenomenológica de contos literários sensibiliza o discente em torno dos pressupostos existenciais com fins ao desenvolvimento da empatia e da escuta sensível ao futuro psicólogo. Trata-se de um estudo de caso, na medida em que se descreverá a metodologia adotada pela disciplina Tópicos em Psicologia Clínica e Saúde Mental. A disciplina foi executada prevendo a leitura de um conto pré-determinado e o preenchimento de um roteiro de leitura por aula. O roteiro de leitura era composto pela identificação do conto com seu título, autor e uma síntese feita pelo discente, o preenchimento da versão de sentido após a leitura do conto e, por fim, uma relação do conto e da versão de sentido com os conceitos propostos pelos filósofos fenomenológicos e existenciais. Com esse roteiro de leitura, o discente vivencia o conto, e com a versão de sentido, é possível registrar a experiência entre discente e contista. Essa experiência é posteriormente pensada de forma teórica, dialogando com filósofos da corrente fenomenológica existencial. Além disso, no momento da aula, é oportunizado aos estudantes socializar as experiências da leitura e as relações teóricas da psicologia fenomenológica. A leitura de contos diversos, de autores consagrados, demonstrou-se como uma ferramenta facilitadora ao aprendizado dos conceitos da psicologia fenomenológica. Observamos que as versões de sentido têm apresentado o desvelar de sentidos existenciais. Destaca-se ainda que muitos dos sentimentos vivenciados após a leitura dos contos são sentimentos costumeiramente tematizados na clínica fenomenológica. Entrar em contato com esses sentimentos facilita ao psicólogo em formação sensibilizar-se aos movimentos do setting terapêutico por meio da empatia e da escuta sensível. Ressalta-se também que os momentos em aulas proporcionaram troca de experiência profunda das vivências com significância emocional para os alunos. Acredita-se que essa troca se mostre como um facilitador da escuta da experiência alheia, conforme se espera de um profissional da psicologia. Nesse sentido, vale destacar que Rogers considera como enriquecedora a experiência de possibilitar meios para que as pessoas compartilhem seus sentimentos, proporcionando assim o acesso ao seu mundo interior, que busca o significado das experiências potencialmente simbolizáveis. Este trabalho teve como objetivo verificar se a leitura fenomenológica de contos literários sensibiliza o discente em torno dos pressupostos existenciais com fins ao desenvolvimento da empatia e da escuta sensível do futuro psicólogo. Desse modo, essa associação da literatura com a fenomenologia tem se mostrado um instrumento facilitador do acesso à experiência. A disciplina tem levantado o debate sobre a possibilidade de se utilizar o conto como recurso terapêutico numa clínica fenomenológica. Portanto, assim como os sonhos, os contos literários, se apresentados pelos clientes, parecem revelar uma ferramenta facilitadora ao manejo terapêutico. Na disciplina, os contos proporcionaram momentos de escuta e troca, contato com os sentimentos próprios e de outrem, facilitando ao discente o contato com as próprias experiências por meio da empatia e da escuta sensível do grupo. Encerro deixando meus agradecimentos à professora doutora Sandra Souza e a cada discente matriculado nessa disciplina, por me proporcionarem momentos tão enriquecedores.